Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor, Sérgio Gandra na área, aqui em mais um Lagoinha Viva. E se tem Lagoinha Viva, tem conteúdo das antigas que vai sempre abençoar você, graças a Deus. A palavra de Deus é atemporal e ela tem a capacidade, justamente por ser o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, de ser atemporal. O que é isso? Ela consegue ser mais atual do que qualquer jornal que saiu há 1 minuto atrás. Pois é, esse é o próprio poder de Deus. É o cânon fechado, Antigo e Novo Testamento, em que Deus escolheu para se revelar a nós. Fique aí com esse conteúdo antigo e eu tenho certeza que depois dele sua vida não vai ser mais a mesma, não. Faça esse compromisso com você. Confere aí. Essa é a palavra que pode nos fazer permanecer de pé, porque é a palavra de Deus que estabelece para nós fundamentos para a nossa vida. Hoje pela manhã, a Helena falou sobre as artes na adoração e sobre as diversas maneiras através das quais nós podemos adorar ao Senhor, podemos servir ao Senhor Deus, podemos adorá-lo através das músicas, das melodias, do teatro, da fotografia, da escultura, da poesia, da dança e de diversas outras maneiras. Ela inclusive falou sobre os talentos, sobre os dons que Deus derramou sobre todas as pessoas. Para aqueles que gostam de teologia, o nome que a teologia dá para esse derramar da graça de Deus sobre todo mundo, sejam crentes ou não crentes, se chama graça comum. Deus derramou essa graça sobre todas as pessoas, quer sejam crentes ou não, porque Ele faz o sol dele brilhar sobre justos e injustos, Ele faz a chuva dele cair sobre justos e também sobre injustos, e por isso Ele derramou dons, capacitações sobre pessoas que são justas e sobre pessoas que são injustas. É por isso que nós vemos pessoas que não têm Deus, que não amam a Deus, escrevendo canções tão bonitas, poesias tão belas, fazendo filmes que nos levam a chorar, ou mesmo não crentes descobrindo remédios que servem para a cura das pessoas, porque Deus derrama dons, capacitações sobre toda a humanidade. Portanto, o mais importante dentro da igreja não são necessariamente os dons. Os dons são muito importantes, mas quando o apóstolo Paulo vai trazer uma orientação para aquela igreja de Corinto, depois de falar sobre tantos dons, Paulo lhes diz: passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E então ele começa a falar sobre o amor. E ao escrever sobre o amor na primeira carta aos Coríntios, Paulo tem alguma coisa em mente, ou melhor, Paulo tem alguém em mente. Paulo está se lembrando de Jesus. E quando ele faz aquela descrição do amor, ele faz a descrição de Cristo. Cristo não se ensoberbece, não se vangloria, ele não inveja. Era a pessoa que Paulo tinha em mente, porque Paulo tinha o propósito de ali estabelecer fundamento para aquela igreja, que era a igreja de Corinto, que estava um tanto quanto bagunçada. Havia muitos dons, havia muitas capacitações, havia muitos milagres, havia muitos prodígios, havia muitas maravilhas, mas pouco fundamento. E é por isso que nós precisamos, meus irmãos, da doce palavra do Senhor. Ela é fundamento para a nossa vida, para a nossa prática, para o nosso dia a dia. E nessa tarde, já quase no final do nosso congresso, eu gostaria de falar sobre os fundamentos da vida cristã. Fundamentos. O que você acha? Pergunta para a pessoa do seu lado assim: qual é a parte mais importante no edifício? O que é mais importante no edifício? Será que o mais importante no edifício são as janelas?
São. Será que a parte mais importante no edifício é a tinta colorida do lado de fora? Ou será que é a porcelana do banheiro? A parte mais importante do edifício são os fundamentos. De nada adianta um edifício ser bonito por fora, ser colorido, ter boas janelas, ter um ótimo acabamento de primeira, se ele não tem fundamentos. Você entraria nesse edifício? Você moraria nele? Se alguém dissesse para você e mostrasse para você a maravilha do edifício, e você até mesmo passasse na rua e visse aquele prédio maravilhoso, muito bem pintado, ou melhor, o acabamento dele é de mármore. Uau! Mas a pessoa dissesse para você: olha, só não tem alicerce. Ele canta muito bem, ele se expressa muito bem, ele é um ótimo ator, é um ótimo músico, ele é um ótimo poeta. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: e aí? Tem fundamento? Tem alicerce? Tem base? Porque Jesus mesmo disse que as tempestades vêm. Jesus disse que a chuva vai cair, os rios vão transbordar, os ventos virão sobre nós. Você se lembra dessa passagem, dessa palavra de Jesus? Está lá no Sermão do Monte. Mas apenas aquela casa que for construída com fundamento vai permanecer. E por isso, nessa tarde, como que quase fechando o nosso congresso, eu gostaria de falar sobre os fundamentos da vida cristã. E eu escolhi um texto numa carta que me é muito preciosa, que talvez seja a carta que estabeleça os fundamentos da fé cristã, que seja a carta de Romanos. Mas eu não vou abordar a teologia que Paulo desenvolveu em Romanos, mas eu quero abordar a vida de Paulo, a biografia que Paulo colocou dele mesmo nessa carta que ele escreveu aos Romanos. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo apresentou a teologia, o pensamento da fé cristã. Ele apresentou aquilo que ele pregava para as pessoas. Mas no finalzinho da carta, ele contou um pouco da história dele. Ele mostrou como ele vivia esses fundamentos, como esses fundamentos eram prática na vida dele, Paulo. E eu queria apresentar esses fundamentos em cima dessa biografia de Paulo. E queria, portanto, que você abrisse a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 17, Romanos 15, dos versos 17 a 29. Essa é a prática. Paulo apresentou um pouco de si nos primeiros versículos de Romanos, e agora ele apresenta um pouco mais dele nesses últimos versículos. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico, eu tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele,
e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora eu estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Pai, a Tua palavra permanece aberta diante de todos nós. Que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações, como o Senhor tem feito durante esses dias. Pai, precisamos da Tua palavra, porque é ela que é poderosa para transformar a nossa mente, para renovar a nossa mente, para conduzir a nossa vida no caminho certo, seguro. Por isso, Pai, compartilha conosco a Tua palavra, que ela nos chegue aos ouvidos e caia no nosso coração, e que venha como espada de dois gumes, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, e como o Senhor mesmo diz, discernindo até mesmo as intenções, aquelas mais profundas do nosso coração. Que a Tua palavra venha, que ela nos fale, abra os nossos ouvidos, livra-nos de ficar desatentos, livra-nos de ficar distraídos. Pai, renova as nossas forças. Estamos chegando ao final do congresso, Pai, tivemos tantas coisas, tantos cultos, ministrações, palavras, encontros, comunhão. Oh Pai, é natural que o nosso corpo esteja cansado, por isso nós clamamos que venha um renovo da parte do Senhor sobre todos nós, que venhamos a nos sentir revigorados nesse momento, para que o inimigo não venha usar o nosso cansaço para desviar a nossa atenção, para nos tirar desse lugar, para nos impedir de ouvir a Tua palavra. Pai, nós precisamos dela. A Tua palavra é que é espírito e é vida. Eu oro para que o Senhor me ajude, me capacite a compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos. Pai, tem misericórdia de mim, ajuda-me, que a Tua palavra flua do meu coração, dos meus lábios, que eu seja fiel ao Senhor na exposição da Tua palavra. Pai, eu preciso de Ti, juntamente com os meus irmãos, no nome de Jesus eu oro, amém. Meus irmãos, esse texto, o apóstolo Paulo coloca alguns fundamentos da vida cristã, porque eram fundamentos da sua própria vida. Ele não era aquela pessoa que simplesmente ensinava com palavras, com discursos, mas ele mesmo disse tantas vezes: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aquilo que vistes em mim, ele escreve aos Filipenses, isso também praticai. Paulo se colocava como modelo dos fiéis, e ele chamava as pessoas para serem também padrão. Quando ele escreveu a carta para Timóteo, ele disse: Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Portanto, nosso chamado, meus irmãos, é esse chamado não apenas para conhecermos o Evangelho, para entendermos o Evangelho, é muito mais do que isso, é para vivermos o Evangelho. E Paulo era uma pessoa assim, e por isso que nós podemos tomar a vida de Paulo como esse exemplo dessa pessoa
que viveu a vida cristã. E por que eu estou falando e apresentando essa introdução? Porque nós vamos extrair esses princípios da vida dele. E o primeiro princípio que nós percebemos aqui, nós percebemos nos versículos 17, 18 e 19. Preste atenção, olhe para a sua Bíblia. Qual você percebe foi a ênfase de Paulo nessas palavras para aquela igreja? Ele diz assim: tenho pois motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Versículo 18: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que quem fez, que Cristo fez por meu intermédio. Final do versículo 19: de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo nos mostra, esse texto nos mostra que um dos fundamentos da vida cristã é a exaltação de Jesus. É exatamente isso que Paulo nos mostra aqui. Ele diz que se ele tinha que se gloriar de alguma coisa, ele se gloriava, era por causa de Cristo, é porque ele estava em Cristo. Porque fora de Jesus ou sem Jesus não existe glória nenhuma, não existe aplauso nenhum, não existe sustentação nenhuma, não existe nenhum fundamento. E por isso, se ele podia se gloriar, ele só podia fazer isso estando em Jesus. Porque quem que fazia alguma coisa no ministério de Paulo? Ele diz: quem fez alguma coisa não fui eu. As coisas não aconteceram pela minha força, não aconteceram pela minha piedade, não aconteceram por causa dos meus jejuns, das minhas orações, não aconteceram por causa do meu desprendimento, não aconteceram por causa do meu conhecimento. Eu não fiz nada disso. Quem fez foi Cristo. Foi Cristo que fez o que fez por meu intermédio. Eu sou apenas um vaso. E o evangelho que eu anuncio não é o evangelho que eu aprendi de homem algum, ele escreve aos Gálatas, e nem recebi de homem algum, mas eu recebi de quem? De Cristo. Por isso, em todo tempo, no ministério, na vida, no trabalho, nas notícias, Paulo enfatizava Jesus. Jesus era a pessoa exaltada na vida de Paulo. Jesus era a pessoa honrada. Jesus era a pessoa aplaudida. Jesus era a pessoa conhecida. Em todo tempo, enquanto vivia, enquanto andava, enquanto pregava, enquanto caminhava, enquanto convivia com as pessoas, enquanto era usado para fazer sinais, prodígios, maravilhas, Paulo tinha consciência: é Cristo que faz, é Ele que faz. Ô Paulo, e essa mensagem que você está anunciando, que mensagem gloriosa, onde você aprendeu? Eu não aprendi de nenhum homem, e portanto nem de mim mesmo. A mensagem que eu anuncio não é minha, ela é de Cristo, é o Evangelho é de Cristo. Isso é fundamento, irmãos. Fundamento para a nossa vida cristã, fundamento para a nossa vida em Cristo. O único que pode ser conhecido na nossa vida é Ele. Não somos nós, não sou eu, não é você, não é diante do trono, não é CTMDT, não é Ademar, não é Ana Paula, não é Cris, não é Fernandinho, não é Sérgio, é Cristo. Só Ele pode ser conhecido na nossa vida, só Ele pode ser admirado na nossa vida, só Ele pode ser anunciado na nossa vida, só Ele. Isso é fundamento. Se fazemos alguma coisa, precisamos entender que quem faz não somos nós, é Ele. Se nós conseguimos servir ao Senhor com os nossos talentos, com os nossos dons, nós só conseguimos fazer isso por causa dele. Quem era você antes de Cristo te alcançar?
E essa é a pergunta que nós precisamos fazer, porque essa é a pergunta que Paulo responde. Paulo sabia de onde ele tinha vindo. Ele sabia quem ele era antes de Cristo. Ele era blasfemo, diz ele, perseguidor da igreja, insolente. E ele até escreve em uma das suas cartas, escrevendo para Timóteo, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa era a consciência de Paulo. Eu não posso fazer nada. Eu sei quem eu era, eu sei como eu era, eu sei o que eu fazia, eu sei como era a minha vida. E se essas coisas começam a acontecer através de mim hoje, não é por minha causa, porque eu sei quem eu era. Essas coisas só começaram a acontecer depois que eu encontrei Cristo. Por isso Cristo é fundamento. Por isso que Jesus era exaltado. Porque Paulo podia se mostrar para as pessoas e dizer: não fique imaginando que eu sou assim tão bom. Eu não sou. Se não fosse Jesus na minha vida, eu estava perdido. Se não fosse Jesus na minha vida, eu ia continuar gritando com as pessoas, julgando as pessoas no cárcere, prendendo as pessoas, zombando de Cristo, zombando da igreja, zombando dos outros, entrando nas casas para arrastar homens e mulheres porque acreditavam em Jesus. Eu era um cara irado, eu era um cara zangado, eu era um cara cheio de ódio, mas Jesus me alcançou. Então, se alguém tem que receber uma glória, quem tem que receber essa glória é Ele, porque foi Ele que mudou a minha vida. Por isso, se eu tenho que me gloriar de alguma coisa, eu só posso me gloriar em Cristo. Quem era você antes de ser alcançado por Jesus? Quem era você? Talvez você fosse um drogado, uma pessoa viciada em drogas, em álcool, em maconha, cocaína, crack. E hoje você está aqui assentado, bonito, cheiroso, livre. Você, moça, havia se deitado com quantos homens e mulheres, envolvida numa série de relações absurdas, estranhas. E você chegava em casa se sentindo tão suja, fechava a porta do seu quarto, ficava no escuro porque não queria ver ninguém, pensou até mesmo em se matar, de tão suja que você se sentia. Mas hoje você pode estar aqui adorando o Senhor com as suas mãos limpas. Por quê? Porque Cristo entrou na sua vida. Então, se alguém merece receber alguma glória, esse alguém é Cristo, não você, não eu. Isso é fundamento. O único que pode ser levantado, o único que pode receber glória, o único que pode receber adoração, admiração, é aquele que realmente faz alguma coisa. É aquele que opera tudo em todos. É aquele que muda a história das pessoas. É aquele que dá a oportunidade de uma nova vida para alguém. E esse é Jesus. Quem era você antes de encontrar com Jesus? Ou melhor, antes de ser encontrado por Ele? Quem era você? Antes de responder aquela doce voz que primeiro chegou nos seus ouvidos, quem era você? Como era a sua vida? Uma vida vazia, uma vida em depressão, em desespero, em angústia, miséria. Os seus pais nem te aguentavam mais. Mas aí Jesus entrou na sua história e Ele fez tudo diferente. E as pessoas olham para você e percebem: você está diferente, você é diferente. Quem é que faz essa diferença? É só um, é Cristo. E é por isso que só Ele pode ser exaltado, só Ele pode ser admirado, só Ele pode ser louvado. Nós não temos nenhuma mensagem de nós mesmos.
A única mensagem que temos é aquela que também nos alcançou um dia. E essa mensagem são as boas novas do Evangelho. É a mensagem de Cristo. É aquela mensagem que nos anuncia que Jesus morreu na cruz por nós, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para trazer esperança aos corações das pessoas. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem da vida. E ela não parte de nós, ela parte dEle. Mas durante a caminhada podemos perder isso. Se esse fundamento não estiver bem estabelecido no nosso coração, se nós não entendermos que éramos nada sem Cristo, e que fomos tornados alguma coisa por causa de Cristo, e que só fazemos o que fazemos por causa dEle, se nós nos esquecermos disso, os nossos louvores podem até tocar as multidões, podem fazê-las chorar. A nossa dança pode arrancar os aplausos das pessoas. As nossas pregações podem deixar as pessoas eletrificadas. Mas é só isso. Pura emoção. Porque o único que pode mudar a vida de alguém é Cristo. E se Ele não for apresentado para as pessoas não o verão. E se elas não virem Jesus, como elas poderão clamar pelo nome dEle? Como elas poderão encontrar ajuda nele? Elas certamente se perderão. Paulo tinha essa consciência tão clara. Se alguém tem que ser conhecido, que esse alguém seja Cristo. Se eu vou me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar nele. Se alguma coisa foi feita através do meu ministério, quero que você saiba que não foi feita por mim. Eu não posso fazer nada. Na verdade, o que eu posso fazer de mim mesmo é só ferir as pessoas. O que eu posso fazer de mim mesmo é só machucar os outros, é só destruir. Porque assim eu era antes de Cristo. Se eu comecei a construir alguma coisa, não fui eu, mas foi Cristo em mim e através de mim. É Ele que faz. E a mensagem que eu tenho para anunciar, não pense que é minha, não é não, é dele. Meus irmãos, isso é fundamento. Se perdermos Cristo, perdemos tudo. Se perdermos Cristo, na primeira tempestade a nossa casa cai. Os nossos talentos, os nossos dons, as nossas artes, só farão realmente sentido, só trarão verdadeiramente mudança, se nós que as fazemos tivermos essa consciência, Cristo. E as pessoas, quando olharem para nós, virem Cristo em nós. E aqui Paulo apresenta então esse segundo fundamento. Cristo precisa ser visto em nós. E Cristo será visto em nós quando nós formos obedientes a Ele. Esse é o segundo ponto que Paulo apresenta aqui na carta aos Romanos.
Se o primeiro é esse, Cristo tem que ser exaltado, a exaltação de Jesus, o segundo ponto que ele estabelece como fundamento da vida cristã é a obediência a Jesus. É claro, Jesus disse: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. É impossível uma pessoa dizer: eu amo Jesus, eu exalto Jesus, se essa pessoa não obedece a Jesus. É mentira. É mentira a pessoa dizer: Jesus é o meu amado, Jesus é o meu amigo, Jesus é aquele a quem eu adoro. Se no dia a dia ela nem ouve as palavras de Jesus, ela nem obedece a Jesus. Portanto, esse é o segundo fundamento. Fundamento para a vida cristã é a obediência a Jesus. De maneira, diz Paulo, no versículo 19, leia comigo: de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, eu tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Isso é fundamento. A obediência a Jesus implica, está relacionada com o nosso coração, com a disposição dentro de nós, com o nosso ir pregar o Evangelho àqueles lugares onde o Evangelho não foi pregado. Essa é a palavra que lemos aqui na Escritura: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, hão de compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo tinha tanta consciência de que essa é a palavra de Deus, ele tinha tanta consciência de que Jesus havia falado isso com ele, ele tinha tanta consciência de que essa é a ordem de Jesus, que desde Jerusalém até o Ilírico ele estava divulgando o Evangelho de Cristo. Porque a palavra de Deus, as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Jesus os mandou proclamar o Evangelho, Jesus os mandou ir até as pessoas, aqueles que nunca ouviram, porque essas precisam ouvir. E ele escreve essa carta porque ele queria ir até a Espanha. Por quê? Porque é a ordem de Jesus, e se Jesus mandou, eu vou obedecer. A obediência é fundamento. A ordem é clara. É por isso que o tema do nosso congresso é esse: a igreja não é ponto de chegada, é ponto de partida. As pessoas talvez imaginam equivocadamente, talvez não você, talvez outro, que o propósito de Deus é salvá-la para que ela se assente no banco da igreja e fique: Deus, obrigado, o Senhor me salvou, aleluia, e agora eu vou ficar aqui assentado no banco da igreja, levantando as minhas mãos ao Senhor, adorando ao Senhor, isso é tudo, eu cheguei, Senhor. Mas não é. A igreja não é esse lugar de chegada, é lugar de passagem, para que possamos sair daqui para fora dos portões, obedecendo o Senhor Jesus, que nos mandou ir pregar o Evangelho naqueles lugares onde o Evangelho não chegou. Não adianta dizermos que amamos o Senhor se não obedecemos. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a pregação do Evangelho, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 9, 16: se eu prego o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação: obedecer. A obediência é fundamento da vida cristã. É verdade que esse não é o único mandamento. Existem dois.
Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é esse segundo mandamento que temos visto aqui. Se nós amamos o próximo, quem é o próximo? É quem está do meu lado. É aquele de quem eu recebi notícia. Esse é o meu próximo. Se eu amo, eu não quero vê-lo no inferno. Se eu amo, eu não quero vê-lo perdido. Se eu amo, eu não quero vê-lo debaixo de condenação. Se eu amo ele, eu não quero que ele se perca eternamente. Se eu amo ele, eu não quero que Satanás permaneça sobre a vida dele. Se eu amo ele, eu não quero que ele permaneça debaixo de escravidão, debaixo de cadeias, na escuridão. Eu não quero. Se eu amo, eu quero tirá-lo dali. Se eu amo, eu quero ajudá-lo a sair daquele lugar. E isso implica em pregar o evangelho. Isso implica em obedecer a palavra de Jesus. Aonde vê-lo? Aqueles que não tiveram notícia dele. Como podemos dizer que amamos uma pessoa se nem nos importamos com ela? Uau! Que amor é esse? Que amor é esse de ver pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, presas por Satanás, presas no engano, acorrentadas, vivendo uma vida desprezível, massacrante, debaixo de opressão, no escuro. Não porque ela quer viver essa vida, não. É porque ninguém apontou para ela a porta de sair daquele quarto escuro. Ninguém entrou no quarto e ninguém apontou para ela: você pode sair daí, existe uma porta. E essa porta se chama Jesus, porque ele disse: eu sou a porta. Ninguém chegou até essa pessoa para dizer: existe um caminho que você pode tomar para sair daí. Ela não sabe, ela acha que essa é a única vida, ela acha que essa é a única maneira de viver, ela acha que esse é o único modo no mundo. Porque ninguém disse para ela: existe um outro caminho, existe uma outra vida. Na verdade é um nome. E o nome desse caminho é Jesus. Porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. As pessoas não sabem. E Paulo sabia que as pessoas não sabiam, e por isso ele permanecia com o coração dele cheio de fogo, cheio de amor pelo Senhor. Eu preciso ir, eu preciso ir. Onde vê-lo? Aqueles que não tiveram notícia dele, essas pessoas precisam saber. E por isso, desde Jerusalém até o Ilírico, ia Paulo pregando o evangelho, ia Paulo anunciando Jesus, ia Paulo proclamando as boas novas, porque as pessoas precisavam saber. Ah, mas pois se eu não tiver com vontade de pregar o evangelho, sei lá, não estou me sentindo assim tão bem, me dá um frio na barriga, eu fico até com vontade de ir no banheiro, não dá. Mas em que lugar da Bíblia nós encontramos que a pregação do evangelho deve acontecer só quando nós nos sentimos bem? Aonde que está isso na Bíblia? Na Bíblia, quando fala de pregação do evangelho, fala de obedecer. E Paulo usa até uma expressão aqui: esforçando-me, movido de amor, de esforço, eu faço tudo por causa do evangelho. Eu preciso pregar o evangelho, quer eu esteja me sentindo bem ou não, quer eu esteja feliz ou triste, quer eu esteja animado ou desanimado, no meio de tribulações ou vivendo numa boa, na fartura ou na pobreza, passando necessidade ou tendo muito, preso ou livre, eu tenho que pregar o evangelho em todo tempo, porque é uma questão de obediência, não é questão de sentimento, não é questão de estado de alma.
porque tem gente que está se perdendo. Ah, meus irmãos, isso é fundamento. Sem esse fundamento da obediência a Jesus, a nossa casa cai. É impossível permanecer com a casa de pé se não há obediência. Se não há amor ao Senhor e amor ao próximo, a casa não permanece. Se não amamos as pessoas, essa casa pode ser bonita, pode ter mármore na frente, pode ter janelas maravilhosas, a louça do banheiro pode ser linda, a parede do quarto pode ser de uma cor tremenda, mas vai cair. Não vai permanecer de pé se não há obediência, não há fundamento. Se não há fundamento, a casa cai. Ela cai. E Paulo tinha tanta consciência disso, que ele ia de Jerusalém ao Ilírico, passando por todos os lugares, querendo chegar até a Espanha, porque ele sabia, a prioridade é pregar o Evangelho onde o Evangelho não chegou, é pregar o Evangelho para aquelas pessoas que não ouviram o Evangelho, a prioridade é chegar nesses lugares, e eu preciso ir, porque é fundamento. Tem pessoas que nunca ouviram. E o número dessas pessoas que nunca ouviram, que estão presas, que estão na escuridão, porque ninguém apontou para elas a porta, o número dessas pessoas só aumenta. Curtiu? Pois é, se você curtiu, agora então é hora de compartilhar. Pois é, irmão, eu tenho certeza, minha irmã, meu irmão, seja quem for que esteja aí do outro lado, eu tenho certeza que com esse conteúdo Deus falou com você. Antes de eu ir embora, siga-nos nas redes sociais e se inscreva também no nosso canal do YouTube. Por lá, você acompanha toda a programação, que às vezes nossa vida é tão corrida, né? E às vezes você não consegue acompanhar a nossa programação pela TV. É por isso que o YouTube tá aí. Tanta coisa ruim na internet, a Rede Super, a Igreja Batista da Lagoinha tá na internet também, para mostrar que se tem Jesus, a gente pode compartilhar ele em todos os locais para alcançar o máximo de vidas. Gente, Jesus está voltando e você que é crente, compartilhe do Evangelho. Fale para os seus familiares, para os seus amigos, não perca tempo. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu tô de volta com mais conteúdo das antigas, com mais Lagoinha Viva. Um beijo e até lá!